Meus amigos, dando continuidade ao segundo vídeo do Elder Kong Garrett, W. Kong, que ele é um apóstolo, que também falou na conferência também. Ele está falando sobre que o Elder Tom Perry ensinou. A ministração mais elevada e mais sagrada acontece quando oramos pelo puro amor de Cristo, entre aspas, e seguimos o Espírito. Ela também acontece quando as presidências do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro, sob a direção do bispo, supervisionam os esforços de ministração, inclusive a designação de companheiros de ministração. Deem a nossos rapazes e moças a oportunidade de acompanhar e ser orientados por irmãos e irmãs, ministradores experientes, né? Lógico. E por favor, deixem que nossa nova geração de jovens sirva de inspiração para os irmãos e irmãs ministradores. Em alguns lugares da igreja temos um problema em termos de ministração. As pessoas afirmam que ministram mais do que recebem a ministração. Não queremos que se preocupem uns com os outros por mera obrigação. Mas muitas vezes precisamos mais do que um simples, abre aspas, bom dia, entre aspas, né? Bom dia, entre aspas. No corredor de um casual, abre aspas, posso ajudá-lo com alguma coisa? Uma pergunta, fecha aspas. Ao se falarem no estacionamento. Em muitos lugares podemos estender a mão, entender a circunstância do próximo e desenvolver relacionamentos quando visitamos regularmente a casa dos membros. Convites inspirados mudam a vida das pessoas. Quando os convites nos ajudam a fazer e guardar convênios sagrados, nós nos aproximamos do Senhor e uns dos outros. É comum ouvirmos que aqueles que compreendem o verdadeiro espírito da ministração fazem mais do que era feito no passado, enquanto aqueles que não compreendem fazem menos. Que façamos mais, assim como o Salvador faria. Como diz o hino, entre aspas, desperta e faz algo mais. Algo mais, desperta e faz algo mais. É um hino muito inspirador. Conselho de ala, Quórum de Elders e Sociedade de Socorro. Ouçam um bom pastor e ajudem-no a buscar, ajudem Cristo a buscar a ovelha perdida, trazer a desgarrada, atar a quebrada, fortalecer a enferma. Podemos, sem saber, abre aspas, hospedar anjos, ao providenciarmos lugar para todos em sua estalagem. A ministração inspirada abençoa famílias e indivíduos, sabiam? Também fortalece as alas e os ramos. Pense em sua ala ou ramo como um ecossistema espiritual. Olha que lindo! No espírito da alegoria das oliveiras no livro de Mormon, o Senhor da vinha e seus servos produzem frutos preciosos e fortalecem cada árvore, unindo os pontos fortes e fracos de todas as árvores. O Senhor da vinha e seus servos perguntam repetidamente eles perguntam, o que mais posso fazer? Uma pergunta, e entre aspas, juntos abençoam corações e lares, ramos por meio de uma ministração inspirada e consistente. Ministrar ou pastorear transforma nossa vinha em um só corpo, entre aspas, um bosque sagrado. Cada árvore em nosso bosque é uma árvore familiar viva. As raízes e os ramos se entrelaçam. Ministrar abençoa gerações. Quando alguém precisa de ajuda, sábios bispos e presidências do Quórum de Elders da Sociedade de Socorro se perguntam, quem são os ministradores deste irmão ou irmã? Uma pergunta, fecha aspas. No conselho de ala e nas entrevistas de ministração, os líderes não perguntam somente sobre desafios ou problemas, mas também se permitem ter olhos para ver e se alegram com as muitas ternas misericórdias do Senhor em nossa vida, à medida que ministramos como Ele ministrava. Quem? Jesus Cristo. O Salvador é nosso exemplo perfeito. Graças à sua bondade, Ele consegue andar fazendo o bem. Ele abençoa a ovelha perdida e as outras 99. Ele, Jesus Cristo, é a personificação da ministração. Nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo quando fazemos, abre aspas, a um destes pequeninos, fecha aspas,
aquilo que faremos a Ele, Jesus Cristo. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, quando amamos uns aos outros como Ele nos amou, e quando todo aquele que quiser entre nós fazer-se grande for vosso servo, fecha aspas. Jesus Cristo ministra, os anjos ministram, os seguidores de Jesus Cristo ministram entre si. Alegram-se com os que se alegram e choram com os que choram. Zelam e edificam o povo com coisas pertinentes à retidão. Lembram-se dos pobres e necessitados, dos doentes, dos aflitos, e deixam que o nome dele, Jesus Cristo, seja conhecido por meio de seu ministério. Ao ministrarmos como ele ministraria, testemunhamos seus milagres e suas bênçãos. Obtemos um ministério mais excelente. Podemos ficar fisicamente cansados, mas em seu serviço, abre aspas, não nos cansamos de fazer o bem, fecha aspas. Com diligência fazemos o melhor que podemos, sem correr mais do que nossas forças permitem, mas confiando, como ensinou o apóstolo Paulo, que, abre aspas, Deus ama o que dá com alegria, fecha aspas, pois Deus que dá, abre aspas, a semente ao que semeia também dará pão para comer e multiplicará a vossa sementeira, fecha aspas. Em outras palavras, Deus enriquece tudo, entre aspas, né? Tudo para toda generosidade, entre aspas. Aquele, abre aspas, que semeia em abundância também se fará, fecha aspas. Onde quer que estejamos nessa época de Páscoa, que estendamos a mão e nos preocupemos da forma como o nosso Salvador o faria, especialmente aqueles a quem temos o privilégio de ministrar, tanto por amor quanto por designação. Ao fazê-lo, que nos aproximemos de Jesus Cristo e uns dos outros, tornando-nos mais semelhantes a Jesus Cristo e tornando-nos os seguidores de Jesus Cristo, que Ele gostaria que cada um de nós fosse, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o discurso do Elder Garrett, do apóstolo Garrett Cohn. Gostaram?